E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é sobre corrente elétrica. Mas antes de começarmos nossa aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver essa corrente elétrica, né? Como funciona essa corrente elétrica em um condutor sólido. Então o condutor tem várias partículas. Elas estão em movimento desordenado, movimento aleatório, e esse movimento é causado pelo aquecimento, né? Se eu ligo esse condutor em uma diferença de potencial, em uma tensão, né, se ele tem uma diferença de potencial sendo aplicada nesse condutor, eu acabo criando um campo elétrico. Esse campo elétrico é responsável por ordenar essas partículas. Então, o movimento ordenado dessas partículas, que no caso são os elétrons, seria a corrente elétrica. Então, pode-se definir corrente elétrica como movimento ordenado dos elétrons, devido, né, ao surgimento de um campo elétrico que foi criado pela diferença de potencial entre esse condutor. Então, sem essa diferença de potencial, eu não teria esse campo elétrico, não teria essa corrente elétrica. Tudo isso no condutor sólido, né? Nós temos dois tipos de corrente elétrica: a corrente elétrica convencional e a corrente elétrica real. Na física, nós usamos a convencional. E o que seria a convencional? A convencional seria como se as partículas que se movessem fossem positivas. Então, seria o movimento das partículas positivas. Só que a gente sabe que o que se movimenta são os elétrons, são as partículas negativas, né? Então, esse movimento das partículas negativas, ou seja, dos elétrons, é a corrente real. A corrente convencional seria o movimento, então, contrário ao movimento da corrente real. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma diferença de potencial: terminal positivo e terminal negativo. O movimento do terminal positivo até o terminal negativo seria o movimento da corrente convencional. Então, seria o movimento das partículas, no caso, positivas. Ele está no mesmo sentido do campo elétrico. Agora, o sentido contrário ao campo elétrico seria o sentido da corrente real, que seria o movimento dos elétrons, que saem do terminal negativo do diferença de potencial em direção ao terminal positivo da diferença de potencial. E como que seria, né, corrente elétrica em um condutor líquido? Em um condutor líquido, eu teria que ter, por exemplo, uma solução eletrolítica, né, um NaCl com água. Aí eu teria o movimento de partículas positivas e negativas. Essas partículas a gente dá o nome de íons. Então seriam os íons positivos e os íons negativos. Os íons positivos indo em sentido contrário aos íons negativos. Esse movimento contrário, né, dos positivos com os negativos, a gente chama de dissolução iônica. Os íons positivos são chamados de cátions e os íons negativos de ânions. Agora, no condutor gasoso, seria o movimento também dos íons positivos e negativos devido à ionização dos gases. E como que seriam ionizados esses gases? Esses gases seriam ionizados devido ao alto campo elétrico. E o choque dessas partículas devido a essa ionização acabaria gerando a energia elétrica. A corrente elétrica ela pode ser contínua e alternada. Contínua seria aquela corrente constante. Alternada seria aquela oscilante. A contínua seria o movimento somente em um sentido dos elétrons. A alternada seria o movimento alternado dos elétrons em vários sentidos. Eles poderiam inverter o sentido. A alternada é usada em transmissões, né, de grandes distâncias, por exemplo, de uma hidrelétrica até chegar nas nossas casas. Ela passa pelas linhas de transmissão, né, até chegar nas nossas casas. Então é uma distância muito grande. Então, para evitar grandes perdas, teria que utilizar a corrente alternada. A corrente contínua, se fosse utilizada, teríamos grandes perdas. Então, a contínua é usada em baterias, pilhas, né, em dispositivos eletrônicos, onde não pode oscilar tanto a corrente e são distâncias mínimas, né, então não teriam grandes perdas. Intensidade de corrente elétrica seria o valor dessa corrente. Como que eu encontro o valor dessa corrente elétrica? Corrente elétrica é dado em ampere, é o A maiúsculo. Eu encontro através dessa fórmula: corrente elétrica é igual à variação da carga elétrica sobre o intervalo de tempo.
carga elétrica dada em coulombs, tempo em segundos. Logo, a corrente elétrica, que é dada em ampere, pode ser considerada como sendo dada em coulomb por segundo, ou seja, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Outra maneira de encontrar agora a carga seria que a carga é igual ao número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar. Essa carga elementar é a carga do próton ou do elétron, que é igual, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se for próton é positiva, se for elétron, negativa. Valores aproximados de corrente e os danos que causam. Claro, a corrente elétrica ao passar no corpo humano pode causar danos irreversíveis. Então, por exemplo, de 1 mA a 10 mA, eu teria apenas formigamento. De 10 mA a 20 mA, dor e forte formigamento. De 20 mA a 100 mA, convulsões e parada respiratória. De 100 mA a 200 mA, fibrilação. E acima de 200 mA, queimaduras e parada cardíaca. Lembrando que parece ser um número pequeno, né? 1 mA é 1 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, é 0,001 ampere. Parece pequeno, mas é um prejuízo danado, né? E se eu tiver um gráfico de corrente elétrica por intervalo de tempo, o que eu posso fazer com esse gráfico? A área da figura formada por esse gráfico me dá a carga elétrica. Então, se eu tenho, como esse exemplo, um retângulo, seria só achar a área do retângulo, né, que é base vezes altura, eu teria a carga elétrica, dada em coulombs. Então, vamos aos exercícios agora para elucidar, né, tudo que foi transmitido a vocês. Então, primeiro exercício. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então, corrente elétrica é a carga elétrica sobre o intervalo de tempo. A corrente é de 5 amperes, mas o tempo ele é dado em segundos, porque o ampere é coulomb por segundo. Então, 1 minuto é 60 segundos. 5 vezes 60, 300 coulombs. Foi só multiplicar cruzado, né? Próximo exercício. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 elevado a 20 coulombs, elétrons, durante 4 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. E ele deu a carga elementar do elétron, que em módulo vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então vamos lá. Carga elétrica é igual ao número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar. O número de elétrons é 2 vezes 10 elevado a 20. E a carga elementar em módulo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 2 vezes 1,6, 3,2. 10 elevado a 20 com 10 elevado a menos 19, 10 elevado a 1. 10 vezes 3,2, 32 coulombs. Então, como que eu encontro a corrente elétrica? A corrente elétrica é a carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, seria 32 dividido por 4, 8 amperes. A carga ali, o mais correto, seria o sinal negativo, né? Seria menos 32 coulombs. Mas ali na fórmula da corrente elétrica eu coloco em módulo, que não existe corrente negativa, né? Próximo exercício. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em ampere é igual a... Então, corrente elétrica é a carga pelo intervalo de tempo. A carga é 12 coulombs e o tempo é 1 minuto, que são 60 segundos. Então, 12 dividido por 60, 0,2 ampere. Alternativa B. Próximo agora, do Maranhão. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar em módulo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta. Então, eu quero saber se são prótons ou elétrons e quantos, né? Então, primeira coisa,
movimento na corrente elétrica é o movimento dos elétrons, o movimento ordenado dos elétrons. Então, como que eu vou achar esse número de elétrons? Primeiro, eu acho a carga. A corrente elétrica é a carga sobre o intervalo do tempo. A corrente elétrica vale 8 amperes. E o tempo é de 1 segundo, que ele pede a cada segundo. Multiplicando cruzado, 8 vezes 1, 8 coulombs. Logo, o Q é igual a N vezes o E. O Q é 8. E o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o número de elétrons é 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 8 dividido por 1,6, 5. O 10 a menos 19 que está no denominador passa para o numerador invertendo o sinal do expoente. Era 10 a menos 19, ficou 10 elevado a 19. Então, 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Alternativa B. Lembrando, são elétrons porque corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, devido ao campo elétrico que foi criado pela diferença de potencial, DDP. Próximo exercício. Uma corrente elétrica de 0,15 amperes é formada em um fio condutor durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine o módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo. Então, corrente elétrica é a carga dividido pelo intervalo do tempo. A corrente é 0,15 amperes e o tempo são 2 minutos. 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos, 120 segundos. Então, é só multiplicar cruzado 0,15 vezes 120. Logo, eu tenho que a carga elétrica é de 18 coulombs. Alternativa A. Próximo exercício. Pela seção reta de um fio, passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons a cada 2 segundos. Sabendo-se que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, pode-se afirmar que a corrente elétrica que percorre o fio tem intensidade. Então, primeiro, Q, que a carga é igual ao número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar. Então, são 5 vezes 10 a 18 elétrons. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 5 vezes 1,6, 8. 10 a 18 com 10 a 19, 18 menos 19, menos 1. Então fica 8 vezes 10 elevado a menos 1 coulombs, ou 0,8 coulombs. Sendo essa a carga, corrente elétrica é a carga pelo intervalo de tempo. Então é 0,8 dividido por 2, 0,4 amperes. Ou 400 miliamperes, que o mili vale 10 a menos 3. 400 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,4 amperes. Então, alternativa D. Próximo exercício. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de... Então, primeira coisa, a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, os elétrons livres. Eles se movem no sentido real, são sentidos real da corrente, ou se movem no sentido oposto ao sentido convencional. O sentido convencional seria o movimento de cargas positivas, que na realidade a gente sabe que não se movimentam, Então, alternativa C. São os elétrons livres que se movem no sentido oposto ao convencional, ou seja, no sentido real. Próximo exercício, agora gráfico. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor metálico varia com o tempo conforme o gráfico. Então, tem um gráfico de corrente pelo tempo, que vai de 0 a 8 segundos. Letra A. Qual é a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos? Então, primeira coisa, num gráfico de corrente-tempo, quero achar carga elétrica. Para achar a carga elétrica num gráfico de corrente elétrica-tempo, basta encontrar a área da figura formada. Isso é um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A base maior desse trapézio está aqui embaixo, vai de 0 até 8. E a base menor vai de 2 até 6. Então, a base maior de 0 até 8 é 8. E a base menor de 2 até 6 é 4. E a altura vai de 0 a 5. Então, é 5. Então, vamos lá. Carga
é igual a 8, que é a base maior, mais a base menor, que é 4, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. 8 mais 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, 30 coulombs. Então, esta é a carga. E na letra B, o que ele pede? Ele pede a intensidade média da corrente elétrica que produz o mesmo efeito da corrente elétrica representada no gráfico. Então, ele quer a corrente média. É a corrente elétrica. Corrente é a carga pelo intervalo de tempo. A carga nós achamos na letra A que é 30. E o tempo pelo gráfico é de 0 a 8 segundos. 30 dividido por 8, 3,75 ampere. Então, letra A eu achei a carga achando a área da figura e na letra B achei a intensidade da corrente elétrica. Espero que tenham entendido essa videoaula. Quem não entendeu, assiste lá de novo. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal Paradoxo da Física e até a nossa próxima aula.